tudo que você faz repetidamente vira excelência. Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu ambiente de estudos, a minha faculdade virtual. É aqui que eu me encontro todos os dias para estar estudando Faculdade de Educação Física pela Uninter no módulo EAD. Eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã. Não, e não faz parte de uma modinha. Foi uma forma que eu encontrei de dar tempo de fazer todas as coisas durante o meu turno de serviço ou durante o meu dia a dia de folga. Eu acordo às 5 horas da manhã, vou tomar o meu banho, faço meu momento de devocional, leitura bíblica e venho para cá, para minha faculdade digital. Sou estudante de Educação Física EAD. Então, todo mundo sabe que o EAD, ele costuma ter uma dificuldade maior para a conclusão das faculdades. Muita gente apenas utiliza o EAD como uma forma de adquirir o diploma, porém, não é tão simples quanto parece. Diante das minhas dificuldades de aprendizado, até mesmo de concentração, porque o fato de ser à distância faz com que nós tenhamos uma possibilidade maior de deixar para depois os nossos estudos. E isso eu precisei me adaptar, e não somente me adaptar, eu precisei gerar uma estratégia, uma rotina para que eu conseguisse dar prosseguimento nos meus estudos de maneira correta e que pudesse de verdade absorver todo o conteúdo e fizesse valer a pena todos os meus esforços. E é justamente isso que eu vou compartilhar um pouco com vocês agora, qual o meu cronograma de estudo e como que eu faço para estar estudando a faculdade na modalidade EAD. Eu criei no Notion, é um site de organização, e eu criei algo simples, intuitivo, que pudesse me auxiliar e não tivesse tantas informações para tentar me confundir a cabeça. Porque eu sou uma pessoa que, embora eu não tenha diagnóstico já pré-estabelecido para mim, eu me considero uma pessoa com déficit muito grande de atenção e eu preciso ter algumas ferramentas que vão me direcionando do que eu tenho que fazer passo a passo. Então, esse aplicativo, este site, ele me possibilita organizar de uma maneira visual e de uma maneira que vai me trazer a concentração na hora de começar os meus estudos. Vou mostrar para vocês agora, então, como que está o meu Notion e o que eu faço. Bora! Estamos aqui, ó. Eu poderia gravar a tela, mas eu não vou fazer isso, porque quanto mais eu ficar inventando, mais eu vou procrastinando. Então eu vou mostrar direto aqui, sem muitas edições. Aqui está o meu painel do Notion, tá vendo? Foque nessa frase, tá, gente? Tudo que você faz repetidamente vira excelência. Olha só. Aqui é o meu estudo acadêmico, o meu controle de estudo. Atualmente, eu estou estudando 2 aulas, 2 matérias neste bimestre que eu preciso fazer na faculdade. Tem alguns outros temas na faculdade que são aulas extensionistas, porém, de matéria mesmo, é fisiologia e biomecânica que eu tenho estudado no momento. Aqui eu tenho a tabela, no caso aqui foi criada uma database, tem o nome da matéria, que é a matéria que eu estou estudando, eu deixei um status, que significa o tanto que eu já estudei dessa matéria. Aqui eu tenho os capítulos, aí eu fiz exatamente o que, ó, tá vendo? Clica aqui em capítulo, e tem os capítulos que eu vou colocando, qual o capítulo que eu estou atualmente, que nem biomecânica, eu já estou no capítulo 4, então, eu coloco o capítulo 4. Aqui são os temas, eu fiz temas de fisiologia e temas de biomecânica. Então, por exemplo, como aqui eu coloquei somente temas de fisiologia, eu deixei essas estrelinhas aqui para não confundirem. E aqui eu coloquei somente temas de biomecânica. Aí eu vou tirar isso daqui, ó. Porque esses temas aqui é tudo da matéria de biomecânica. Então, para que não fique me atrapalhando, eu deixo também as estrelinhas que eu tô vendo que não estão aqui. Vou colocar aqui depois essas mesmas estrelinhas. Olha só, eu já editei e eu vou colocar aqui agora as estrelinhas lá em cima. Porque aqui são temas só de biomecânica e essa linha aqui é de fisiologia. Então, eu coloco aqui a data limite
das APOLs, que são 2 provas de consulta, que eu posso utilizar consulta, e eu coloco aqui a data da prova final, que no caso seria a prova que eu irei fazer ou trabalho. E aqui é o tanto que eu já li. No caso, eu já li 3 capítulos completos de biomecânica e apenas um capítulo completo aqui, ó, de fisiologia. Ah, mas então como que você sabe? Eu venho aqui, ó, por exemplo, fisiologia. Ó, eu venho em fisiologia, eu vou abrir. Abriu essa outra página que é de fisiologia. Aqui eu posso atualizar as coisas. Esse 17% ele é automático, com base no que eu respondo no tanto de capítulos lidos. Tá vendo? Aqui é o tanto de capítulos lidos. Quando eu altero o capítulo, vou colocar que eu já li 2 capítulos. Ele vai mudar lá, tá vendo? Mudou para 33%. Eu vou voltar para um, que foi o capítulo inteiro que eu li. E aqui embaixo temos todos os temas do livro. Aí eu já, conforme eu vou lendo, eu vou ticando aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocando, eu tenho aqui o tema dos livros, né? E o tema das aulas, que normalmente são os mesmos, mas eu coloco o tema do livro, por quê? Porque eu li o capítulo do livro. Temas da aula, por quê? Porque eu assisti a aula do professor. Então, aqui fica bem organizadinho, porque eu sei se eu já li o livro, ou seja, esse aqui eu não atualizei ainda, tá, gente? Esse aqui eu preciso trocar, mas o objetivo é manter a situação mais funcional possível. O que eu utilizo? Todas as noites, ou assim que eu completo algum tema ou alguma matéria, eu já vou atualizar aqui. Porque o que me mostra aqui é o que eu vou estudar no outro dia. Eu não venho aqui depois, no dia, eu vejo, deixa eu ver se eu já li. Não, eu terminei de ler aquele tema, eu terminei de ler aquele capítulo, eu já venho aqui, atualizo para o próximo que eu irei ler. Então, todas as vezes que eu abrir aqui o meu Notion, eu já vou saber o que exatamente eu tenho que estudar de cada matéria. Aí eu vou decidir se eu quero estudar fisiologia ou biomecânica. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu estudo, de fato, o que que eu faço. Beleza, eu cheguei aqui, eu vi qual a matéria eu vou estudar, eu já tenho mais ou menos uma base, eu vou pensar o quê? Bom, aquilo que eu estou estudando mais, se eu quero concluir ele primeiro, ou se eu quero ir por etapas, então eu vejo aqui, eu escolho a matéria. Beleza, escolhi a matéria, aí eu venho e abro o site da faculdade. Esse é o site da faculdade. Eu entro nele e já, aqui eu tenho um questionário para responder, eu vou responder depois. Eu já vejo aqui o meu curso, eu já deixo, vamos supor, eu vou estudar biomecânica. Eu deixo aqui biomecânica por deixar aqui para eu ter uma noção e para eu deixar como uma rotina, eu sempre abrir. Então, eu dou uma olhadinha aqui por cima, dou uma olhadinha nos trabalhos, alguma coisa que precisa entregar, se eu estou com pressa, se eu não estou. Eu vou fazendo assim, deixo ele aberto, pego ele aqui e envio para cá e deixo ele aberto aqui. O próximo passo, eu abro o livro da matéria também na biblioteca da faculdade. Então eu venho aqui, eu já deixo todos os atalhos, eu venho aqui na biblioteca da faculdade, eu vou pegar o livro que eu vou ler, que é o de biomecânica. Eu espero abrir e eu já vou puxar para cá, que eu vou deixar nessa outra tela aqui o livro da faculdade aberto. Eu sei que esse monte de tela não é a realidade de todos, mas como eu tenho, porque eu sempre gostei desse tipo de tecnologia, então eu procuro usar todas elas. Mas isso aqui não é necessariamente necessário para que você consiga estudar. É só um método, um jeito que eu encontro de poder utilizar tudo que eu tenho. Mas se eu não tivesse, eu estaria estudando do mesmo jeito. Agora, o próximo passo é o meu tablet. Eu não estudo pelo computador, vocês vão entender. Eu utilizo ele como uma ferramenta, porém eu utilizo mais o tablet para estar estudando, porque eu vou abrir o livro no tablet. Nossa, parece toda uma engrenagem, toda uma situação, né?
mas infelizmente é uma metodologia, um jeito que eu utilizo para me concentrar mais. É o meu jeito. Aqui no meu tablet, eu utilizo ele só para estudos, eu não mexo em outras coisas com ele. Então, só tem aplicativos e coisas da faculdade e de estudos. Então, ó, eu utilizo o Samsung Notes. Eu abro o livro da faculdade, aqui tem todos os PDFs que eu utilizo na faculdade. Ó, já está até aberto aqui o que eu utilizei. Normalmente, se eu não tivesse o computador, se eu não tivesse esse monte de tela, eu tenho quase certeza que eu só utilizaria o tablet. Eu não estaria utilizando o notebook, porque o tablet é mais prático para mim, que eu posso levar ele para tudo quanto é lado. Mas como eu adquiri como rotina, vir para um ambiente, eu costumo utilizar o tablet e todos as coisas que eu tenho aqui. Agora eu vou te falar uma outra coisa que eu costumo fazer nesse estudo. Eu vou mostrar para vocês o pulo do gato. No Chat GPT. Eu tenho aqui no Chat GPT alguns projetos e eu deixo aqui cada matéria que é os projetos da matéria. Eu criei um projeto de biomecânica. Então, o que eu faço com o Chat GPT? Costumo utilizar a tecnologia ao meu favor. Eu estudo toda a matéria por temas, então vamos lá. Olha basicamente o que eu faço. Estou no livro, leio esse tema do livro, que é o próximo que eu vou ler, tá vendo? Esse tema é curtinho, tá vendo? Vou voltar aqui. O tema, unidades motoras e tipos de fibras musculares. No livro, é pequenininho. Depois já vai para outro tipo de tema. Eu leio ele, grifo as palavras que eu julgo necessárias para ter um entendimento. Aí é o pulo do gato. Agora é o pulo do gato que me auxilia. Eu venho aqui no livro da faculdade. Ó, aí eu pego aqui, eu uso o Google Lens, eu copio. Não, vou pegar uma coisa mais simples, só para entender. Eu venho aqui, depois que eu já entendi lá na parte, eu venho aqui, copio. No caso, eu copio o tema todo, venho no chat, eu colo, só que eu colei ali, só que eu tenho um prompt, que é esse prompt aqui, que eu criei. Dá um pause, vou deixar no link, vou deixar na descrição esse prompt, que é: explique o texto a seguir como se estivesse explicando a uma criança, mantendo os termos técnicos e objetivos. Quero que você entenda que tenho TDAH e quero fixar o conteúdo. Por isso, tenho enviado cada tema do livro de forma escrita, retirando exatamente como está no livro. Como desejo ter conhecimento profundo de cada tema, tenho feito por etapas. Então, deixe de maneira educativa, onde eu consiga entender as entrelinhas. Caso tenha fórmulas ou siglas, coloque... beleza, isso aqui. Então, o que eu faço? Eu copio esse prompt pronto e vou colocar ele ali em cima. Eu colo, que aí eu coloquei a seguir, né? Aí já tá ali a seguir, e aí aqui na sequência vai ter aquilo que eu copiei do livro, que no caso eu vou copiar tudo. Aí eu dou Enter. Aí ele vai escrever para mim um resumo de uma maneira que vai ser bem explicativa, tá vendo, ó? O série comandante, tal. Tá vendo? Ele vai mostrando para mim. E isso é uma estratégia que eu utilizo de estudo. E tem mais ainda. Eu estudei o livro, peguei os pedaços do livro todo, joguei no chat GPT, pedi para ele montar todo esse esqueminha para mim, das coisas mais minuciosas, mais bem pequenininhas, nas entrelinhas, para que eu consiga fixar ainda mais. E agora tem outra estratégia, que essa é a estratégia final de fixação
que eu estou utilizando. Depois que eu tenho esse resumo todo, o que eu peço para ele fazer? Eu tenho um outro prompt, no caso, seria um prompt mais exclusivo, porque é algo na minha área, mas vocês podem fazer algo para vocês também, que é que eu peço para ele fazer uma analogia ao meu ambiente de trabalho, que no caso eu sou policial militar. Então, o que ele faz? Ele vai criar, com base no meu ambiente de trabalho, uma história, algo que possa me ajudar a fixar a matéria. E no caso é o vídeo anterior, se você não viu, vai lá dar uma conferida, que é justamente aquilo que para mim me lembrou, para mim me ajudou a fixar. Então, talvez para você seja uma boa estratégia também. Utilizem as tecnologias a seu favor, porque a gente às vezes fica com esse preconceito de que quem estuda e usa IA não serão bons profissionais. Gente, a IA ela só nasceu porque existiram bons profissionais que fizeram com que ela existisse. Então, se você quer ser um bom profissional, você tem que entender que você vai precisar utilizar as tecnologias a seu favor. Você não precisa ser totalmente dependente dela, mas você precisa utilizá-la a seu favor. Seja o mínimo que for, mas utilize, porque assim você vai procurar se destacar um pouco mais nesse novo ambiente que você pretende ter, não só nos estudos numa faculdade, que é aquilo que você já está buscando, mas também até mesmo para concursos públicos seria interessante você pegar toda a tecnologia existente a seu favor e fazer com que os seus estudos sejam mais aproveitados e mais fixados. Uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, que tem feito parte da minha rotina, que me ajudou, principalmente nesse processo por ser EAD. Então, lembra, a gente precisa ter um pouco mais de objetivos ali na hora de estar estudando o EAD, e a gente precisa ter foco. Então, uma coisa que eu fiz, que está me ajudando, e que eu tracei como uma meta e um objetivo, um hábito, vou mostrar para vocês. Aqui está minha camiseta. Todos os dias, assim que eu acordo, eu pego e visto o meu uniforme. Lógico, eu acordo, vou tomar meu banho, faço minha devocional, venho para cá, me troco, eu já deixo até aqui, ó. Eu deixo aqui no guarda-roupa do escritório o meu uniforme escolar, para que eu possa associar que eu estou indo para a escola. Então, eu me visto como se eu estivesse indo para a escola e estudo. Eu pego o meu tempo que eu tenho para estudar e estudo. Isso é maravilhoso. Você cria um hábito e você cria a responsabilidade que você precisa ir. Então, estudar EAD é difícil? Muito difícil. É cansativo? Muito cansativo. É, às vezes, muito isolado? É isolado. Mas você pode traçar estratégias que vai fazer com que se torne mais gostoso. Tem muitos vídeos na internet, pessoas que ficam estudando em tempo real. E outra, você não precisa ficar se isolando. Conversa com o seu orientador, conversa com as pessoas da sua faculdade, vê se tem grupos da sua matéria, se encontrem, conversem. E é isso. Eu faço isso? Não, mas pode fazer, você pode fazer. E é isso. Eu compartilhei um pouquinho da minha metodologia de estudo, um pouquinho do que eu faço no dia a dia para estudar. Então, eu procurei inicialmente como um propósito, né? Essa questão de acordar às 5, inicialmente foi com base em um propósito, não tem nada a ver com os estudos apenas, porém, esse hábito está me trazendo bons resultados, está me trazendo sensações maravilhosas e o desejo de estudar cada vez mais. Eu, normalmente, preciso fazer... No meu caso, o meu propósito seria de segunda a sexta, para que eu pudesse descansar aos sábados e domingos, mas quando você pega um hábito, meu bem, você quer continuar. Então, tem uma frase que eu li esses dias. A frase é do Frederic, não sei falar o nome dele, não. Nietzsche, sei lá, não sei falar o nome dele, não. É uma frase que aparece na obra do Crepúsculo dos Ídolos. E a frase diz mais ou menos assim: aquele que tem um porquê para viver pode suportar qualquer como. Então é justamente isso. Quando você tem um objetivo,
para você viver, você tem uma esperança de alguma coisa, você pode suportar qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Então, foca naquilo que você tem muita vontade, naquilo que você deseja para sua vida, porque quando você tem clareza do seu propósito, você aguenta qualquer processo difícil. Não desista, porque tudo que você faz repetidamente vira excelência. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Falou!